Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu fiquei devendo essa aula, que foi da semana passada, depois que vocês fizeram as provas, então eu resolvi complementar o nosso horário, a nossa carga horária, com essa aula sobre sexualidade na terceira idade. E com isso, os alunos que estão na modalidade remota ficaram de ver esse vídeo e também esse conteúdo sobre sexualidade. Então vamos lá. Os idosos, eles também têm uma vida sexual ativa. Claro, nem todos, porque a gente sabe que com as limitações da idade, isso acaba sendo um pouco fragmentado. Muitos idosos, eles perdem a sua potência sexual ou mesmo a libido. Mas tem uma parcela de idosos e idosas que ainda mantém esse contato afetivo, sexual, emocional, e por isso eles também merecem a nossa atenção aqui na nossa disciplina de saúde do idoso. O adulto maduro, o pulsar da vida. A sexualidade, além de uma relação, de um contato íntimo, próximo e prazeroso, ela vai além disso, porque pela sexualidade nós procriamos a espécie. Não somente a espécie humana, mas a procriação animal, das formas vegetais também e, claro, a procriação humana. Que a sexualidade, ela traz como concepção a vida. Então, além de um afeto, de um contato, de uma proximidade, de carícias, de afeto, na idade reprodutiva, a sexualidade ela tem essa expressão de perpetuar a espécie, ou seja, de procriar. Na idade idosa, não é, para os idosos, é mais uma questão afetiva e emocional e uma forma com que o idoso encontra de não se sentir só, porque o idoso ele não procria mais devido aos períodos, não é, de menopausa e de andropausa, que é o encerramento de um ciclo reprodutivo. Então, a sexualidade no idoso não é mais com fins reprodutivos, e sim com fins afetivos. Imagenzinha para ilustrar que o idoso, a idosa também tem contato, carícia, que é muito comum a gente ver casais cada vez mais em contato íntimo, se aproximando, enfim, mantendo essa afetividade, essa sexualidade. O ser humano tem como sua aspiração maior a busca por prazeres. Então, do ato sexual ou do ato afetivo emocional, se detém o prazer e as sensações boas e prazerosas da vida. A percepção do prazer varia de pessoa para pessoa, de acordo com sua história pessoal e social, as normas sociais que mudam em cada cultura, interferindo nos comportamentos, determinando o que é permitido, o que é proibido, quando é permitido e quando é proibido. Então, a gente vive em uma sociedade que preza muito pelos prazeres e pelos valores éticos e morais, assim como um casal de adultos ou jovens, a sexualidade e essa questão afetiva na terceira idade, ela requer também pudor, consciência dos limites próprios da pessoa, o que essa pessoa pode ou não pode, o que lhe é permitido fazer, o que não é, qual o seu comportamento perante as outras pessoas, qual o seu comportamento perante o seu parceiro ou a sua parceira sexual, quando no momento de intimidade, onde eles estão a sós. Então a cultura ela já traz consigo essas normas, essas regras sociais do convívio social e conjugal. A sexualidade é uma das mais importantes e complexas dimensões da condição humana, porque a sexualidade ela é tida hoje como uma das necessidades básicas do ser humano.
Assim como o ser humano precisa tomar banho, precisa de higiene, de alimento, precisa de respirar, precisa de coisas essenciais para a sua vida, a sexualidade, ela permite, ela traz esse valor de necessidade básica. Todos nós necessitamos de proximidade, não é? Com alguém, com o seu parceiro, com o seu cônjuge, ou com seu namorado, ou com alguém o qual você se relaciona. Então a sexualidade ela faz parte da vida e mais do que isso, ela traz essa importante construção humana na questão de necessidade básica. E envolve muitas controvérsias e diferentes posições morais e políticas, porque isso vai depender muito da visão de como as pessoas veem o casal. Como é que a gente enxerga os nossos casais de idosos? A gente acha que a vida deles é só para conviver, que eles não têm mais possibilidade ou não tem como manter esse contato afetivo, esse laço afetivo e sexual. Então a gente precisa mudar um pouquinho o jeito de enxergar essas pessoas. E o mundo atual, ele está globalizado, ambiente continuamente sexualizado. Então hoje em dia se fala de sexo em todas as plataformas, em todos os grupos de conversa, nas redes sociais. A mídia tem deixado muito em evidência a questão da sexualização, da busca por prazeres. Chama-se sexualidade todas as formas, jeitos, maneiras como as pessoas expressam a busca do prazer e da relação sexual. Abrange um conjunto de fenômenos, condutas e comportamentos frente à vida, relacionados à afetividade e sua expressão sexual, e assumem diferentes significados em cada campo. Então, gente, é o seguinte: abrange um conjunto de fenômenos, condutas e comportamentos. O ato sexual em si, ele não é somente quando ocorre digamos assim, uma ejaculação ou uma penetração, como a gente sabe, como a gente estuda. Mas o ato sexual, ele passa pelo beijo, pela carícia, pelo tratar bem, pelo falar delicado. O ato sexual, ele passa pelo respeito, pela dignidade, pela fidelidade, e não somente um ato, uma relação em si. E a sexualidade na terceira idade? Envolve 3 esferas: social, psicológica e biológica. Então, esfera social, psicológica e biológica. A esfera social é porque os idosos, os casais de idosos, além de sua vivência própria e peculiar, não é? Eles também convivem com entes, com familiares. Então, eu acho muito bonito quando a gente vê aqueles casais de 50, 60, até 70 anos de casados, e ali arrodeados de netos, filhos, bisnetos, outros parentes, como genros, sobrinhos, e todos eles acabam, de algum modo, presenciando essa união, esse jeito bonito de amar desses idosos. Então, é por isso que a sexualidade ela passa pela esfera social. E passa pela esfera psicológica também, porque para um idoso que ainda mantém um contato íntimo, afetivo e sexual, ele vai precisar estar bem do ponto de vista psicológico. Ou seja, emocionalmente falando, esses idosos eles precisam estar bem estruturados, ainda que mantenham ou não uma relação sexual, mas no convívio diário e na questão da aceitação do outro, ele precisa estar com a sua mente saudável. E a sexualidade ela passa também pela esfera biológica, porque a partir do momento que se tem contato físico, contato corporal, até o ato extremo, não é, da sexualidade, que é a ejaculação, isso vai passar por um mecanismo biológico, porque quando fala em biológico, a gente lembra
do corpo. A secreção de hormônios que estão muito relacionados com as sensações de prazer, como dopamina, serotonina e outros hormônios sexuais que ajudam a essa estimulação sexual. E aí vem a questão corporal, não é? A ereção, o ato em si, a ejaculação. Isso faz com que desencadeie uma cascata de fatores biológicos que vão ser ali fundamentais para que essa sexualidade ela aconteça de forma prazerosa e de forma concreta com relação também aos idosos. E assumem diferentes significados em cada campo. Essas três esferas aqui, social, psicológica e biológica, elas assumem diferentes significados. Então, o social é uma coisa, o psicológico é outra, o biológico é outra. Mas essas três estão juntas, como eu tinha dito na aula presencial, para fazer com que a sexualidade ela flua de maneira mais relevante. A terceira idade é o processo de envelhecer. O envelhecimento é o primeiro. O envelhecimento ele é, em primeiro lugar, um destino social e depois uma transformação funcional ou biológica. Então, a sexualidade no idoso não é como num adulto jovem ou num adolescente, porque o idoso ele passa por suas transformações fisiológicas, como as que a gente viu na primeira aula, né? O que acontece com o idoso depois de certo tempo. Ele vai diminuindo as suas funções de forma progressiva e, com isso, no campo da sexualidade, ele também tem esse declínio ou essa dificuldade em manter uma relação sexual em si. Por exemplo, nas mulheres, devido à perda da beleza, o surgimento de rugas, muitas vezes ocorre aí a perda de atração. Então, os seus maridos, os seus companheiros, eles enxergam essas mulheres com outros olhos, porque ela já perdeu a elasticidade da pele, ela já perdeu a beleza, a jovialidade de que tinha anos atrás. Então, vem a frustração, vem a questão da não aceitação. E os homens, o que mais eles se deparam na questão de desafio em si, na sexualidade, é com a impotência ou a perda da utilidade sexual. A gente vê que depois de o passar da idade, não é? Vai chegando os 55, 60, 65 anos, os homens eles vão perdendo essa função sexual, porque no aspecto biológico, além da diminuição dos hormônios, os hormônios do prazer sexual e também os hormônios masculinos, como a testosterona, o homem ele não vai conseguir ter uma boa ereção, porque vem a questão da impotência e também do comprometimento emocional dele. Então, enquanto a mulher convive com essa questão da velhice, dos traços da idade, a perda da beleza, da jovialidade, o homem ele enfrenta a questão da impotência. Sexualidade e sexualidade persistente. Persistente aqui, viu, gente? Persistem em ritmo diferenciado. Então, a nível hormonal, como eu já tinha dito, há uma perda significativa de hormônios que estão relacionados com o prazer, com o desejo sexual. As experiências sexuais, elas diminuem, tanto as experiências quanto as frequências de relações. Então, o idoso ele faz muito menos sexo do que um adulto jovem ou um adolescente, tá? A questão de liberdade e ousadia. Eles se sentem mais um pouco retraídos, muitas vezes envergonhados, ou um pouco mais tímidos com relação a esse prazer, esse desejo sexual. A relação sexual ela é mais relaxada, ela é mais para afetiva e prazerosa do que para o ato sexual em si. Então, na terceira idade, mesmo que aquele casal de idosos não consiga mais manter um ato sexual em si, com a ejaculação, com tudo aquilo que resulta na relação sexual, mas a gente percebe mais um sexo afetivo,
É o estar perto, é o abraçar, é o beijar, é o acariciar. E descobrir o valor Eita, não estou enxergando porque minha imagem está aqui no meio. Mas é relacionado com redescobrir o valor da vida, tá? Redescobrir o valor da comunicação por meio do toque, tocar a pele, o beijo, o compartilhamento de objetos. E saber que o casal, ele é um só. Quando ele está unido, ele vai se transformar homem e mulher, né? Casal ou outros, né? Eles se descobrem a partir de um contato próximo, é como que os dois vivessem em função de um. Isso também faz parte das questões afetivas e sexuais. E os desafios da sexualidade nos homens idosos? Vem a questão da impotência, vem a cobrança de desempenho, porque a partir do momento que a mulher nota que o homem está impotente, mas ela quer cobrar desempenho, ela quer que o homem tenha um melhor resultado sexual e prazeroso. E aí fica aquela dualidade, não é? Fica aquela cobrança, quando na verdade ela não percebe as limitações dele. Necessidade de provar a si que sexualidade ainda é um jovem de 30, então muitas vezes por essa autocobrança que os homens idosos recebem, eles querem se autossuperar. E aí vem o prazer forçado, vem o uso de substâncias, que a gente vai ver mais adiante, e isso pode levar a sérios riscos para a saúde do idoso. Maior medo da solidão, então a sexualidade ela vem como uma forma de vencer a solidão, de saber que está junto com outra pessoa, que não vai passar por um processo depressivo, porque está isolado ou porque não tem ninguém. Doenças degenerativas, então para o idoso que já tem alguma doença neurodegenerativa, se torna mais difícil essa questão sexual, porque imagine vocês, a gente estudou o Parkinson e a gente viu que o Parkinson é um distúrbio que provoca alterações neuromotoras. Então o idoso ele tem a questão dos tremores, tem o desequilíbrio, tem a dificuldade para andar e tudo mais, e com isso vai afetar também a sua vida sexual. Bem como as doenças cardiovasculares, tanto que muitos idosos cardiopatas, durante uma relação sexual, eles acabam tendo um ataque súbito e vindo a falecer devido a um infarto, porque não resistiu àquele momento, não é? Aquele esforço, digamos assim, físico que foi feito na hora da relação sexual. E a calvície também relaciona muito a questão de sexualidade, porque assim como as mulheres, quando no avançar da idade elas vão ficando com o rosto enrugado, elas vão tendo os traços da velhice, então para o homem a questão da calvície meio que tira o desejo e a sensação do prazer sexual com relação à mulher que tem o homem calvo. Por isso ocorre a diminuição do vigor sexual. E aí outros problemas que o casal enfrenta são ejaculação precoce e impotência. A impotência é quando o homem não consegue mais ter uma boa ereção, ou quando ele não consegue ter um ato sexual em si. A ejaculação precoce é o seguinte, ele até consegue. Eles conseguem uma penetração, mas devido a essa ejaculação precoce, o homem ele acaba atingindo seu ápice sexual de forma muito precoce. Em outras palavras, ele acaba... a questão da ejaculação acontece em um intervalo de tempo muito mais rápido, o que muitas vezes não confere prazer nem desejo à sua companheira. Então, esse também é um problema evidenciado aí pelo casal. E nós temos algumas infecções sexualmente transmissíveis, que assim como casais jovens enfrentam essas doenças, os idosos eles também não estão protegidos, não estão imunizados ou não estão livres de pegar essas doenças sexualmente transmissíveis. E aí nós vemos a questão de HIV, devido ao não uso do preservativo, que é uma das coisas que a gente precisa também
promover, incentivar o uso do preservativo, mesmo para um casal de idosos, que muitas vezes essa incidência de HIV, sífilis e hepatites, que são doenças sexualmente transmissíveis, estão muito mais altas em determinados grupos de idosos do que mesmo na população adulta ou em idade reprodutiva. Então, a gente precisa dizer que eles estão correndo risco, tanto para um HIV quanto para essas outras infecções. E vemos também outro problema com relação à sexualidade, principalmente dos homens, que é o uso indiscriminado de comprimidos estimulantes sexuais. São os famosos Viagras, não é isso? O comprimidozinho azulzinho, que o homem, depois de uma certa idade, começa a usar para se sentir mais potente, para ter uma melhor ereção e para vencer esse fantasma da impotência. Mas o risco associado ao uso dessas substâncias é muito maior do que o homem querer ter essa determinada potência sexual. Então, qual é o perigo da automedicação? É que é um problema de saúde pública, porque, além de afetar o sistema cardiovascular, o uso excessivo de Viagra ele pode também causar morte súbita ou acelera o processo de doenças neurodegenerativas, porque esse tipo de substância também se deposita no cérebro, causando ali degeneração do cérebro. E a gente precisa orientar os nossos idosos que o uso indiscriminado de Viagra traz sérias consequências à saúde dele, como essas que eu citei agora para vocês. Enquanto atuação de enfermagem para promover a sexualidade saudável, nós desenvolvemos algumas atividades com esses casais, como, por exemplo, atividades educativas, por meio de palestras em grupos ou individuais, prevenção aos comportamentos de risco. Então, a gente sempre orienta aos idosos que não tenham vários parceiros ou parceiras sexuais, porque isso traz também riscos de DSTs para eles. Estímulo ao uso de preservativos, inclusive ensinando como é que se usa um preservativo. Porque, por incrível que pareça, muitos idosos eles não têm esse contato, ou durante a vida pode ser que eles nunca tiveram ou nunca viram, nunca souberam usar um preservativo. E a gente sabe que idoso é feito criança. Ele recomeça a aprender. Assim como a gente ensina a criança a andar de bicicleta, a gente ensina várias coisas, não é a criança? No passeio, a gente sai com a criança, os primeiros passos, ensina a andar. O idoso também ele reaprende algumas coisas de sua vida. Então, por que não falar sobre sexo seguro? Sobre o uso de preservativo, sobre evitar vários parceiros sexuais. Orientações quanto aos riscos de automedicação, é a questão do Viagra, para a gente sempre orientar que não se deve usar de forma indiscriminada. Participação nos programas de saúde sexual, então a gente pode sim encaminhar casais de idosos que relataram algum risco, né, alguma relação de risco, a gente encaminha para fazer um teste rápido, para saber, para ver se foi contaminado pelo HIV, se é portador de sífilis, fazer uma sorologia, um exame para identificar se é portador do vírus da hepatite. Isso também faz parte do programa de saúde sexual desses idosos. E inclusão de casais homoafetivos na política de saúde da pessoa LGBTQIA+. Essa sigla é com relação a todas as lésbicas, gays, bissexuais, transexuais. O pessoal queer, não é? Que é o que? É que se identifica com vários gêneros. O pessoal intersexual é aqueles que transitam entre um sexo e outro, por exemplo, drag queens, travestis. E o pessoal que é assexuado, ou seja, que não tem nenhum determinado tipo de desejo ou prazer sexual com nenhuma outra pessoa. Mas, professor, nós estamos falando de saúde do idoso. Para que trazer essa temática de LGBTQI aqui, nessa aula?
Porque tem tudo a ver, gente. A gente está falando de sexualidade e ao longo da história sempre existiram e sempre irão existir casais idosos homoafetivos. Então a gente não vai falar só dos casais homem e mulher. A gente vai falar dos casais homens, homem, mulher. Porque existe essa realidade. Quem tiver interesse e que tiver curiosidade, tem um programa do Globo Repórter, podem colocar no Google, que foi só sobre sexualidade na terceira idade. Aliás, coloquem no YouTube. E o Globo Repórter ele traz essa temática dos casais idosos LGBTs, que precisam também dos mesmos cuidados de promoção da saúde e prevenção de doenças que os outros casais necessitam. Bom, gente, chegamos ao final de mais uma aula. Obrigado a todos e até a próxima.